Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e a nossa aula será sobre o maior divisor comum usando a regra das divisões sucessivas. Então, o nosso exemplo aqui é o MDC entre o número 80 e o número 112. Então, a primeira coisa que devemos fazer é montar um quadro como se fosse um jogo da velha, aonde nós vamos escrever os números dados, que fica na parte do meio, 112 e 80. Eu escrevo o número maior na frente e o menor depois. Então, primeiro o 112, depois o 80. E realizo a divisão entre 112 e 80. Então, ao fazer a divisão entre 112 e 80, nós vamos ter que o resultado é 1 e o resto é 32. Então, como temos aqui na continha realizada por nós, 112 dividido por 80 dá 1 e resto 32. Esses valores que nós encontramos entre o 1 como quociente e o 32 como resto, nós vamos colocar na tabelinha, lá onde nós montamos parecida com o jogo da velha. Então, na parte superior, nós iremos colocar os quocientes e na parte inferior, nós iremos colocar o resto. Então, o 1 entra como primeiro resultado obtido e o 32 como resto. Aí eu pego esse número 32 e coloco ao lado do número 80, na parte do meio da tabela. E faço a mesma coisa, realizo a divisão de 80 por 32. Então, temos aqui a continha já realizada. 80 dividido por 32 vai dar 2 e o resto 16. Faço a mesma coisa, pego o quociente, coloco lá na tabela no lugar dos quocientes. E depois coloco no lugar dos restos o valor encontrado, que foi o 16. Então, ele entra como resposta 16. Ainda como sobrou o resto, eu vou continuar a continha e vou escrever esse 16 do lado do número 32. Vou realizar a divisão entre 32 e 16. Ao realizar a continha entre o 32 e o 16, eu obtenho 2 como quociente e 0 como resto. Quando eu obtenho esse valor como 0, eu não vou ter condições mais de fazer a continha usando como divisor o número 0, porque não existe divisão por 0. Então, este é o valor obtido. 2 como quociente, 0 como resto. Obviamente, então, o número 16 é o MDC entre o número 80 e o número 112. É bem simples assim mesmo. Né? E qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários, que eu gravo uma aula explicando para vocês ou até tirando suas dúvidas ali mesmo nos comentários. Vamos aos exercícios. O exercício proposto, então, é, aplicando a regra das divisões sucessivas, encontre o MDC de letra A, 28 e 40, e letra B, 86, 160 e 64. Aí vem a dúvida. Você não disse como se realiza o MDC entre 3 números, quando são mais de 2 números. É simples, monta a regrinha das divisões sucessivas com o quadro, como se fosse o jogo da velha, entre 2 números, por exemplo, o 160 e o 86. O resultado obtido faz a mesma coisa, uma outra tabelinha, como se fosse o jogo da velha, com o número obtido e o número 64. Nessa segunda tabela, quando se chegar ao resto 0, você vai obter o MDC. Na quarta-feira, como de costume, iremos corrigir esses exercícios e fazer os comentários explicando o item A e o item B. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula se vocês gostaram. Não esqueçam de curtir a aula e se inscrever no canal. Obrigada e até quarta-feira, quando iremos então corrigir esses exercícios.